Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Direito Direto, o podcast que descomplica o mundo jurídico para todo mundo de forma objetiva, clara e, é claro, acessível. Isso aí. E hoje a gente tem um prato cheio, hein? Vamos mergulhar em alguns temas humanísticos super importantes. Exato. Especialmente relevantes para quem está na batalha dos concursos para a magistratura, mas também para quem se interessa pela ética, pela estrutura, enfim, pelo funcionamento do nosso poder judiciário. E olha, não esquece de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida, tá? Pois é, ajuda muito e, se puder, curta, avalie com 5 estrelas e compartilhe com os amigos, principalmente aquela galera concurseira que a gente sabe que precisa dessa força. Verdade. Ah, e segue a gente lá no Instagram também, @Direito Direto Podcast, para ficar por dentro das novidades. E ó, pode ouvir a gente enquanto dirige, lava a louça, tá na academia. O papo aqui é denso, mas a gente tenta deixar leve, né? Com certeza. Leve e informativo. Bom, vamos ao que interessa. Vamos lá. Hoje a gente tem um material bem variado, né? Resoluções do CNJ, código de ética, teoria sobre a Constituição, até umas análises mais, digamos, econômicas do direito. E até sobre felicidade. Uma mistura interessante. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar conectar tudo isso, extrair o que é essencial e entender como essas coisas se aplicam na prática, no dia a dia do judiciário. Exatamente. Não é só jogar conceito, né? É entender o porquê daquilo ser importante, como uma coisa influencia a outra e como isso tudo molda a magistratura hoje. Perfeito. Então, para começar, um ponto que já salta aos olhos nos materiais é a questão das provas de humanística para a magistratura. Parece que não tem um padrão muito fixo, né? Tem concurso que pega mais pesado na lei seca, sabe? Lei seca, o texto literal da norma, né? Isso, o texto puro sem muita interpretação doutrinária ou jurisprudencial. Mas aí, em outros concursos, o foco muda completamente. Muda para a doutrina, para os estudos dos juristas ou para a jurisprudência, as decisões dos tribunais, é isso? Exatamente. Ora um, ora outro. O que exige, claro, uma preparação bem mais abrangente por parte de quem está estudando. Não dá para focar só numa coisa. E essa variação, ela não é só um detalhe técnico, né? Parece que reflete uma discussão maior sobre o que se espera de um juiz hoje em dia. Com certeza. Mostra uma certa tensão, talvez, entre aquele perfil mais aplicador da lei, ao pé da letra, e um perfil mais, digamos, reflexivo, com uma visão mais ampla do direito e da sociedade. Faz sentido. Exige uma flexibilidade, né? Transitar entre a norma, a teoria e a prática dos tribunais. Isso. E nesse contexto todo, tem um ator que aparece o tempo todo nas fontes, né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Sim, impressionante como as resoluções do CNJ são recorrentes. Os materiais indicam que elas caem tanto em questões objetivas quanto nas discursivas. E não só caem, como o foco costuma ser nas atualizações, nas mudanças recentes. Ficar desatualizado com o CNJ é correr um risco grande. É quase um requisito estratégico para quem estuda, então. Sem dúvida. O CNJ tem um papel muito central hoje na regulamentação administrativa disciplinar. Ele dita muitas regras do jogo interno do judiciário, desde a gestão dos tribunais até a conduta dos magistrados. Falando em conduta, aí entra outro ponto muito interessante que as fontes destacam: a diferença entre dois grandes referenciais éticos para a magistratura, os princípios de Bangalore e o nosso Código de Ética Nacional. Ah, sim, essa distinção é fundamental. Os princípios de Bangalore são um marco internacional, né? Um esforço global para definir padrões éticos. Quais são esses padrões mesmo? Independência, imparcialidade. Isso. Integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência são valores universais para a conduta judicial. Mas o ponto crucial que as fontes ressaltam é a natureza deles, né? São orientativos. Exato. Eles guiam, inspiram, estabelecem um ideal, mas não trazem um mecanismo formal de sanção se não forem cumpridos. É o que a gente chama de soft law. Um direito leve, digamos assim. E aí vem a diferença para o nosso Código de Ética aqui do Brasil. Aí a história muda. O Código de Ética da Magistratura Nacional, que veio com a Resolução 60 do CNJ lá de 2008,
Esse sim é norma obrigatória, vinculante para todos os magistrados brasileiros. E essa obrigatoriedade tem consequências práticas bem claras, certo? Descumprir o código de ética pode gerar punição. Com certeza. O nosso sistema prevê sanções administrativas, desde advertência, censura, até coisas mais sérias como remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória. E até demissão, dependendo da gravidade, conforme a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Exatamente. E a fiscalização disso fica a cargo do próprio CNJ e das corregedorias dos tribunais. Então a diferença é gritante. Entendi. Então, de um lado, um padrão internacional que orienta, que dá um norte ético global, do outro, uma norma nacional que manda, que obriga e que, se descumprida, gera sanção. Isso. Compreender essa natureza jurídica diferente, um orienta, o outro impõe, é essencial. E as fontes dão a entender que essa é uma pegadinha comum em prova, sabe? Imagino. Avançando um pouco na estrutura da magistratura. As fontes também fazem uma distinção bem clara entre garantias de independência e de imparcialidade. Parecem próximas, mas não são a mesma coisa. Não são mesmo, e a diferença é importante. As garantias de independência que estão lá na Constituição, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de subsídio, Essas protegem o que exatamente? protegem o cargo do magistrado. A ideia é blindar o juiz de pressões externas, seja a pressão política, econômica, da mídia, da opinião pública, garantir que ele possa decidir com autonomia, sem medo de retaliação. Ok, então a independência é uma proteção de fora para dentro para garantir a autonomia do cargo. E a imparcialidade? Onde ela entra? A imparcialidade está mais ligada às vedações, às proibições que a Constituição e a LOMAN impõem ao juiz. Por exemplo, não poder ter atividade político-partidária, não poder advogar. As restrições à atuação fora do cargo. Exato. O foco aqui é proteger a decisão judicial, evitar que interesses pessoais do juiz ou algum tipo de viés contaminem o julgamento. É garantir que ele atue de forma neutra, ou melhor, imparcial, né? Boa correção, porque as fontes até tocam nesse ponto filosófico. A diferença entre neutralidade e imparcialidade. Sim, e é um ponto muito relevante. A neutralidade absoluta, tipo ser uma folha em branco, sem valores, sem pré-compreensões, isso é humanamente impossível, né? Todo mundo tem sua bagagem. Claro. Respeitando o direito de defesa, o contraditório, enfim, o devido processo legal. É um dever de se manter equidistante das partes e dos próprios preconceitos. Muito claro. Então, independência protege o cargo de fora. Imparcialidade protege a decisão por dentro, digamos assim. É uma boa forma de resumir. Legal. Agora vamos para algumas novidades e atualizações que as fontes destacam. Uma delas, bem recente, é a Emenda Constitucional 130 de 2023. O que ela trouxe de novo? Essa emenda mexeu com a mobilidade na carreira, principalmente ao permitir expressamente a permuta, a troca, né? Entre juízes substitutos da mesma entrância e, importante, do mesmo segmento de justiça. E isso vale também para o segundo grau, para os desembargadores? Sim, esse foi um ponto bem significativo da emenda. Estendeu a possibilidade de permuta para desembargadores nos âmbitos estadual, federal e trabalhista. Então, na prática, um desembargador do TJ de São Paulo poderia trocar de lugar com um do TJ da Bahia, por exemplo, se ambos quisessem? Poderia, desde que ambos sejam da Justiça Estadual. O ponto-chave tem que ser do mesmo segmento. Um estadual troca com estadual, federal com federal, trabalhista com trabalhista. Não pode misturar, tipo, um desembargador estadual permutar com federal. Entendi. E é permuta mesmo, uma troca combinada, não é remoção unilateral. Exatamente. É uma troca consensual, simultânea. Remoção é outra coisa, tem outras regras. Essa permuta é uma flexibilização interessante. Parece que sim. Outro tema super atual que as fontes trazem é a questão da paridade de gênero nos tribunais. Assim, essa é uma política que o CNJ vem implementando com força, né? A Resolução 638 de 2025, que alterou uma resolução anterior, a 106, o objetivo é claro, buscar um maior equilíbrio de gênero na composição dos tribunais de segundo grau. E como funciona essa busca pelo equilíbrio? É só nas vagas de promoção?
É especificamente nas vagas de promoção para os tribunais, por merecimento e antiguidade. Ficam de fora as vagas do 5º Constitucional, aquelas reservadas para a OAB e Ministério Público. E qual a meta? 50%? A meta estabelecida é buscar assegurar uma representatividade de pelo menos 40% de cada gênero nessas vagas de promoção de juízos de carreira. Ok, 40%. E se as listas normais de promoção, por antiguidade ou merecimento, não chegarem a esses 40% de mulheres, por exemplo? Aí que entra a ação afirmativa prevista na resolução. O tribunal que constatar esse desequilíbrio deve implementar um sistema de alternância de editais. Alternância de editais. Como assim? Funciona assim. Pode ter um edital misto, aberto para todo mundo. Mas, se a meta não for atingida, o edital seguinte pode ser restrito, exclusivo para candidatas do gênero que está subrepresentado. Isso vai se alternando até que a meta de 40% seja alcançada progressivamente. Uma engenharia normativa para induzir a igualdade de gênero na composição dos tribunais. Interessante. É uma política bem direta nesse sentido. E ainda falando de desenvolvimento na carreira, tem um programa mencionado nas fontes, o Programa Nacional Visão Global do Poder Judiciário. O que é isso? Esse é um programa mais voltado para o intercâmbio de experiências, criado pela Resolução 441 do CNJ de 2021. Ele permite que um magistrado faça tipo um estágio, sabe? Por até 6 meses em outro tribunal. Em outro tribunal. Pode ser de outro ramo da justiça ou em outro estado. Pode. Pode ser num tribunal de segmento diferente ou em outra unidade da federação. O interessante é que ele vai para lá, mas continua ligado ao tribunal de origem, tanto funcionalmente quanto em termos de remuneração. Ali não é transferido, ele vai para aprender e trocar ideias. Exatamente. A ideia é essa: fomentar a troca de experiências, conhecer outras realidades, outras práticas administrativas, outras soluções tecnológicas, oxigenar o trabalho, né? Tem requisitos para participar? Tem sim. Precisa ser vitaliciado, não pode ter tido punição disciplinar recente, algumas regras para garantir que seja uma experiência produtiva para todos. Parece uma iniciativa bem positiva para integrar e melhorar o sistema como um todo. Eu acho que sim. Bom, agora mudando um pouco o foco. As fontes nos levam a olhar o direito por umas lentes teóricas diferentes. Uma delas é bem famosa, a Análise Econômica do Direito, AAED. Ah, sim. A EAD, muito associada ao Richard Posner, né, um jurista e economista americano. A ideia básica é usar as ferramentas de economia para entender o direito. Ferramentas tipo... Eficiência, custos, incentivos. Isso, analisar as leis e as decisões pensando no impacto econômico, na eficiência da alocação de recursos, em como as regras influenciam o comportamento das pessoas por causa dos custos e benefícios envolvidos. As fontes trazem os conceitos específicos disso. Um deles é a demanda de valor esperado negativo. O que é isso na prática? Imagina assim, você tem até uma chance boa de ganhar um processo. Mas quando põe na ponta do lápis, tudo que vai gastar advogado, taxas, perícia, seu tempo, o estresse... O custo total fica maior do que o que você espera ganhar, mesmo se vencer. Exatamente. Do ponto de vista puramente econômico, entrar com essa ação não compensa. Seria irracional economicamente falando. Essa é a demanda de valor esperado negativo. Entendi. E a demanda frívola, que também aparece. É a mesma coisa? Não. É diferente. Na demanda frívola, o problema não é o custo-benefício. O problema é que a ação não tem fundamento nenhum. A chance de ganhar é mínima ou zero. E por que alguém entraria com uma ação assim? Muitas vezes, o objetivo não é ganhar, mas sim prejudicar a outra parte. Causar custo, constrangimento, atrasar alguma coisa. Usar o processo como arma, sabe? Entendi. E, por último, tem as ações predatórias. Essas parecem ainda piores. São sim. É quando se usa o judiciário de forma massiva e estratégica para conseguir vantagens indevidas.
Tipo, entrar com milhares de ações iguais, com argumentos fracos, para forçar acordos ruins para outra parte ou para congestionar o sistema mesmo. A ID se preocupa em entender por que isso acontece e como evitar, né? Tornar o sistema mais eficiente. Exato. Identificar os incentivos que levam a essas práticas e pensar em regras processuais ou custos que desestimulem esse tipo de comportamento. É uma visão bem racionalista, focada na eficiência. Mas aí as fontes apresentam um contraponto bem interessante, a tal da Law and Happiness, direito e felicidade. Pois é, uma corrente mais recente que vem questionar, será que a eficiência econômica é tudo? Será que ela deve ser o único critério para a gente avaliar se uma lei ou uma decisão é boa? E o que ela propõe no lugar, ou além da eficiência? Propõe que a gente considere também o bem-estar subjetivo, a felicidade, a satisfação com a vida das pessoas que são afetadas por aquela norma ou decisão. Mas felicidade, isso não é muito subjetivo para ser usado no direito? Como medir isso? É um desafio, claro, mas a proposta é usar pesquisas e métodos que já existem na psicologia positiva, na economia comportamental, áreas que tentam medir o bem-estar das pessoas. A ideia seria usar esses dados para informar as decisões. Dá um exemplo. Por exemplo, ao definir uma pena para um crime, além de pensar na punição e na prevenção, pensar também em como aquela pena afeta o bem-estar de todo mundo envolvido, vítima, réu, família, sociedade. Ou ao calcular uma indenização por dano moral, tentar achar um valor que reflita melhor a perda de bem-estar que a vítima sofreu. Isso abre um debate bem complexo, hein? Eficiência versus bem-estar. Com certeza, é uma tensão produtiva. Como equilibrar a necessidade de usar bem os recursos públicos, que são escassos, eficiência, com a busca por promover o bem-estar das pessoas, que talvez seja o objetivo final do direito, né? E questiona aquela ideia da análise econômica de que a escolha racional sempre leva ao melhor resultado, né? Exatamente. O Law and Happiness diz, nem sempre. Às vezes, o que é economicamente eficiente não traz felicidade, e vice-versa. Existem outros fatores importantes para a felicidade que a análise econômica tradicional pode não capturar. É um campo novo e bem instigante. Fascinante. E para fechar esse bloco de teorias, as fontes dão um destaque merecido a um gigante do direito constitucional que nos deixou recentemente, o alemão Peter Haberle. Ah, Haberle, sem dúvida, um nome incontornável no constitucionalismo contemporâneo. A teoria mais famosa dele é a da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Sociedade Aberta dos Intérpretes, o que isso quer dizer? A ideia central é quebrar aquele monopólio que os juristas achavam que tinham sobre a interpretação da Constituição. Juízes, advogados, promotores, professores. Haberle diz, não, a Constituição é de toda a sociedade. Portanto, todo mundo que vive sobre ela é, de alguma forma, um intérprete. Todo mundo. Cidadãos comuns, grupos sociais, imprensa. Sim. Partidos políticos, artistas, cientistas. A interpretação constitucional deve ser um processo plural, aberto, que reflita a diversidade da sociedade. Não pode ficar fechada numa torre de marfim jurídica. E por que essa abertura toda? Qual a justificativa dele? Para Haberle, a Constituição não é só um conjunto de regras. Ela é também, e talvez principalmente, a expressão da cultura de um povo. É um espelho dos valores e das aspirações daquela sociedade, e ao mesmo tempo um projeto para o futuro. Uma ciência da cultura, ele dizia, né? Isso. E numa sociedade plural, cheia de visões de mundo diferentes, a Constituição só consegue ser um fator de união, de integração, se a sua interpretação também for plural, se for aberta a essas diferentes vozes. Uma interpretação só técnica, só dos juristas, correria o risco de se desconectar da realidade, de perder legitimidade. E essa ideia do Haberle teve impacto aqui no Brasil. A gente vê isso na prática. Teve muito, especialmente na atuação do Supremo Tribunal Federal, o STF. A forma como o STF usa os amici curiae, por exemplo... Os amigos da corte, aqueles terceiros que podem participar do processo para trazer informações. Exatamente. O STF passou a admitir a amici curiae de forma muito mais ampla e frequente em casos complexos, trazendo especialistas de outras áreas, representantes da sociedade civil. Isso é Haberle na veia. E as audiências públicas que o STF faz também entram aí. Marcação de terras indígenas são outra forma clara de abrir o processo de interpretação constitucional.
O tribunal ouve diretamente os argumentos, as preocupações, as diferentes visões da sociedade antes de decidir. É uma busca por decisões mais informadas e com maior legitimidade democrática, então. Exatamente. É reconhecer que a Constituição se constrói nesse diálogo aberto. E o Haberle também falava de Estado constitucional cooperativo, né? O que era isso? Era a visão dele de que num mundo cada vez mais globalizado, especialmente na proteção dos direitos humanos, os países não podiam mais se pensar isoladamente. Precisaria haver uma cooperação entre os estados constitucionais, uma rede de troca de experiências, de decisões, para garantir que os direitos fundamentais fossem protegidos de forma mais eficaz, para além das fronteiras nacionais. Um direito constitucional, mas conectado internacionalmente. Isso mesmo. Ufa, quanta coisa. Acho que, para ajudar a fixar, seria bom a gente fazer um resumo rápido daqueles termos-chave que apareceram. O que acha? Ótima ideia. Uma síntese ajuda a organizar o pensamento. Vamos lá, então. Lei seca, o texto puro da norma. Princípios de Bangalore. Ética judiciária internacional, mas só orientativa. Código de Ética da Magistratura Nacional. Norma brasileira, obrigatória, com sanção prevista pelo CNJ. Garantias de independência. Protegem o cargo do juiz de pressões externas. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Garantias de imparcialidade. Protegem a decisão de vieses internos, através das vedações ao juiz. Não advogar, não ter atividade político-partidária. Demanda de valor esperado negativo. Aquela ação que custa mais para entrar do que o benefício esperado. Demanda frívola, ação sem fundamento, só para prejudicar, ação predatória, uso em massa e abusivo do judiciário. Law and Happiness. A ideia de usar o bem-estar e a felicidade como critério no direito, além da eficiência. E a Gigi Haberle, Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Todo mundo interpreta a Constituição, não só juristas. E Estado Constitucional Cooperativo, a necessidade de cooperação internacional entre os estados para proteger direitos. Excelente resumo. Foi uma análise bem densa mesmo. Percorremos desde regras bem práticas da carreira, como permuta e paridade de gênero, até essas teorias super importantes que ajudam a pensar o direito de outra forma. O que fica claro, eu acho, é a imagem de um judiciário que está sempre se pensando, se adaptando, tentando equilibrar valores que às vezes entram em tensão, né? Tradição e inovação, eficiência e justiça, ética e controle, representatividade e mérito. E a abertura para a sociedade versus a necessidade de técnica jurídica. Exato. As resoluções do CNJ, essas teorias todas, são ferramentas nesse processo constante de busca por equilíbrio. Então, a grande lição talvez seja que entender o judiciário vai muito além de decorar lei. É preciso entender a ética por trás, as estruturas de garantia, as ferramentas de análise e, principalmente, como a nossa Constituição é vivida e interpretada por todos nós. Perfeito. E essa reflexão sobre a interpretação da Constituição, especialmente a ideia da sociedade aberta do Haberle, me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? Uma questão para a gente pensar. Qual seria? Com a revolução digital, redes sociais, inteligência artificial, como essa sociedade aberta dos intérpretes se reconfigura? Quem são os novos intérpretes relevantes nesse mundo digital? E o mais importante, como a gente garante que essa abertura, que foi pensada para democratizar, não acabe sendo usada para fragmentar o sentido da Constituição, ou pior, ser capturada pela desinformação por interesses que a gente nem sempre vê? Nossa, que pergunta fundamental e muito atual. Mostra como o direito está sempre vivo, né? Sempre tendo que lidar com os desafios do seu tempo. Exatamente. Com essa reflexão importantíssima, a gente encerra nossa análise de hoje aqui no Direito Direto. Esperamos que essa conversa tenha sido útil, que tenha provocado algumas reflexões aí também. E não se esqueça, siga o Direito Direto na sua plataforma, curta, avalie, compartilhe com os amigos e siga a gente no Instagram. Isso aí, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até lá!